Aperte o Play, um projeto Casa Thomas Jefferson com apoio da Embaixada dos Estados Unidos do Brasil. Olá, seja bem-vindo ao Makers Gonna Talk, o podcast do Thomas Maker sobre educação maker e tantos outros temas afins. Hoje temos mais um episódio da série especial de podcasts do Aperte o Play Plus, um projeto da Casa Thomas Jefferson para educação infantil, que soma leituras elásticas com o aprender mão na massa. Nessa segunda temporada, trouxemos para essa equação um tema urgente e relevante para a escola que sonhamos existir, a educação antirracista. O episódio de hoje tem o apoio da Embaixada Americana no Brasil, que é parceira da Rede Brasileira de Espaços Americanos na promoção de programas sociais e educacionais oferecidos pelos centros binacionais desta rede. Hoje temos como convidada a educadora antirracista Clarissa Brito. Clarissa é do Rio de Janeiro, psicopedagoga, especialista em educação infantil, autora do livro O Enegrecer Psicopedagógico, um mergulho ancestral, e é a nossa consultora no Aperte o Play Plus. Chamamos a Clarissa para ela falar um pouco sobre os critérios para a seleção de livros antirracistas para crianças. Vamos ouvi-la? Oi, gente. Estou aqui de volta, Clarissa Brito, para conversar, dessa vez apertar o play na discussão da literatura, né? Pensar de que forma a gente consegue, que critérios a gente precisa se debruçar na hora de selecionar obras literárias numa perspectiva antirracista. É muito interessante a gente pausar a discussão e pensar em critérios que a gente deve estabelecer, porque há uma manobra do racismo muito sutil, né? Que muitas vezes a gente pensa que, basta, se eu tô trabalhando, quero trabalhar a negritude, eu vou trazer qualquer obra. Como se o estresse racial da sociedade não fosse enorme e repleto de questões, uma subjetividade muito fissurada, com tantas ausências, né? A gente não pode ter um olhar simplista sobre essa discussão, né? Então, quando a gente fala de movimento antirracista, a gente está falando de um movimento que se posiciona de maneira expressiva e intencional para minimizar, para reparar os impactos do racismo. Então, como é que as obras literárias que vão atravessar o universo infantil, como é que elas vão conversar com essa proposição toda? Então, quando a gente pensa nas tantas formas, nas tantas literaturas, é importante a gente pensar o que a gente está querendo. Eu estou querendo propor uma discussão de aprofundamento, de conhecimento de cultura negra, de cultura africana. Então, a gente vai se debruçar nessas obras que apresentam esse referencial, que apresentam, e é importante o referencial de pesquisas sérias, pesquisas profundas, de autores que têm ali um conhecimento das vivências e experiências do território africano. Se eu estou buscando, através da literatura, apresentar elementos do ser negro, elementos que são estruturantes das vidas negras, a gente tem uma série de livros, por exemplo, que vai tratar da questão capilar, né? Hoje a gente tem um acervo, né, considerável, publicações tratando da potencialidade dos nossos cabelos, né? Durante muito tempo foi um desafio a gente conhecer, a gente conseguir tocar nos nossos fios e conhecê-los verdadeiramente. Então, hoje você tem uma gama aí literária de obras que vão dialogar sobre tipos de fio, tantos tipos de penteado. Se eu estou querendo entender a vida negra, a gente tem livros, por exemplo, que apresentam uma narrativa muito comum até nas obras infantis, que é uma situação de racismo. Aí a criança, o personagem daquela história, volta para o seu grupo, volta para o seu núcleo, geralmente família, ou se conecta com o mais velho, depois daquela experiência ali de dor, de sofrimento, de racismo. Ele tem um mergulho ancestral, ele vai conhecer um pouco mais da história negra, da história africana,
E aí ele ressignifica, porque ele conhece, o espelho verdadeiramente vira para ele, e o personagem consegue se ver como realmente é, e aí ele volta fortalecido, empoderado àquela comunidade. Então, essas obras possibilitam que a gente entenda mecanismos de reconhecimento, né? Se eu quero tratar, por exemplo, do lugar da representatividade, do lugar da potência, do lugar de fortalecimento, do lugar de construção de autoestima, a gente tem obras, né? E aí eu não posso deixar de citar uma grande referência de literatura infantil, que é Sônia Rosa, que cunhou um conceito importantíssimo para a literatura, que é o conceito da literatura negroafetiva, né? São as obras literárias que disponibilizam, né, a oportunidade de uma leitura afetiva, de amor. São personagens negros vivendo a vida como ela é, vivendo as emoções de estar no mundo, nossa vontade de chorar, a dinâmica, né, de uma família, por exemplo, se relacionando à espera de um almoço que não fica pronto. Tem obras, né, sobre a chegada de um bebê, aonde a intenção, onde são todos os personagens, são pessoas pretas, em situações de afeto, aonde elas aparecem penteadas, aonde elas aparecem calçadas, né? Então, são elementos que devolvem a dignidade humana à população negra. Essa literatura negroafetiva, de alguma forma, ela está a serviço de nos fortalecer, de nos empoderar enquanto sujeito preto, e também possibilita que as pessoas não negras, né, consigam de alguma forma, acho que não, muitas pessoas não gostam dessa palavra, mas que as pessoas consigam normalizar a nossa existência, normalizar que a gente pode estar em qualquer lugar, normalizar que a gente está no mundo, normalizar o nosso ser gente, né, a nossa potência, a nossa possibilidade de expansão. Então, pensar em critérios de obras literárias numa perspectiva antirracista começa com a clareza do objetivo que a gente tem para que a gente consiga selecionar a obra que melhor conversa com a nossa intencionalidade, né? Porque eu posso ter um desejo de falar de quê? Né? Assim, são muitas as questões que envolvem a negritude, são muitas as questões que envolvem o processo de reparação curricular, né, dos espaços de educação. Então a gente precisa primeiro ter essa nitidez do que a gente está querendo para a gente pensar se vai ser uma obra de aprofundamento cultural, uma obra que vai trazer assim um elemento da cultura brasileira, né, tambor de crioula, se é uma obra que vai trazer heróis negros para o nosso universo. É muito importante a gente tratar das biografias, por exemplo, elas são uma potência literária, né? A biografia, ela concretiza uma existência humana potente, que a gente está aqui valorizando. Então, numa perspectiva antirracista, as biografias são fundamentais. Então, acho que o primeiro passo, né, acredito que o primeiro movimento que a gente precisa fazer, a tomada de decisão do acervo para a experiência literária que a gente vai propor, é ter nítido o objetivo, o que é que a gente está querendo naquele momento. E que a gente siga por aí lendo muitos autores negros, né? Eu acho que isso também é muito importante. A gente não pode se distanciar do fato de que a gente tem um número expressivo, né, de autores não negros trazendo a pauta da discussão racial, trazendo a pauta da existência negra, mas é fundamental que a gente tenha o posicionamento de trazer esses autores pretos que partem das suas próprias experiências para produzir essas escritas. Obrigada por estar conosco mais uma vez para esse Makers Gonna Talk especial. Os materiais do Aperte o Play e do Aperte o Play Plus são gratuitos, abertos e estão disponíveis no nosso hub de recursos educacionais, que pode ser acessado pelo nosso site aperteoplay.club. Antes de irmos, que tal você tornar visível uma pitada de amor pelo seu podcast maker favorito? Comente e compartilhe esse episódio com outros amigos educadores em suas redes. E fique ligado para não perder o próximo. Até lá! Aperte o Play!
um projeto Casa Thomas Jefferson, com apoio da Embaixada dos Estados Unidos do Brasil.